E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Sequinel, professor de Geografia e História, e temos mais aí uma aula sobre os temas que mais aparecem em Geografia nos Enems. Bom, na aula anterior nós vimos que Geografia Agrária é o principal tema, mas seguindo muito próximo nós temos o meio ambiente e impactos ambientais. Nós sempre temos muitas questões e são questões com bastante variedade, até porque quando a gente cita meio ambiente e impactos ambientais, parece algo muito abrangente, e realmente é. Eu vou citar alguns casos bem simples, mas também bem perigosos, porque induzem muitas vezes ao erro. Em Enems anteriores, quando a gente fala de meio ambiente e também de impactos ambientais, normalmente nós temos casos envolvendo o quê? Expansão, né, de fronteiras agrícolas, por exemplo, ou seja, uma associação, associando a expansão agrária também com um desfecho, o corte de vegetação nativa, a expansão dessa frente agrícola mediante a biomas, ecossistemas naturais, e também temos os casos dos impactos ambientais gerados por alguns tipos de empreendimentos. Nós temos alguns casos de Enems anteriores em que se suscita questões sobre impactos ambientais gerados a partir da construção de hidrelétricas, por exemplo. Nós tivemos uma questão bem famosa que mostra, por exemplo, o nível de produtividade da usina de Belo Monte comparando com outras usinas existentes no Brasil. Ou seja, nesse tipo de questão, o aluno ia analisar uma imagem, que mostrava a quantidade de espaço geográfico alagado para a construção das usinas, mostrando, por exemplo, que Belo Monte alagou um espaço muito menor e automaticamente produzira também mais energia. Então, quando a gente fala de impactos ambientais e também de meio ambiente, são questões bem generalistas. Então, na geografia, pode-se tratar de biomas, ou seja, degradação, ações antrópicas, ação do ser humano, ou então de empreendimentos humanos que também de uma maneira ou outra influenciam no nosso cotidiano. É importante destacar que essas questões elas envolvem também atualidades. É impossível você desenvolver um raciocínio lógico em uma questão que envolve impactos ambientais se você não lê nenhum noticiário ou então não conhece a realidade do seu próprio país. Importante lembrar também, as questões que envolvem meio ambiente e impactos ambientais nos Enems, normalmente elas estão vinculadas às questões nacionais, ou seja, basicamente as questões de expansão de indústria ou expansão de fronteira agrícola e os impactos ambientais gerados, normalmente são casos brasileiros. Normalmente o Enem não cria uma situação hipotética para fazer uma simulação e levar o estudante à resolução do problema. Na realidade, mostra casos existentes, como esse que eu citei no vídeo, induzindo o estudante a propor uma solução ou buscar a melhor das alternativas. Certo, gente? Então, relembrando, meio ambiente e impactos ambientais também é rotineiro. Sempre vai deter pelo menos umas 3 ou 4 questões. Parece vago, mas são questões que envolvem atualidades e também a expansão de atividades humanas e os impactos ambientais ocasionados, os prejuízos ocasionados à natureza. Certo, gente? Então, muita atenção nessas questões, que normalmente são questões bem atuais. Valeu, gente! Até a próxima aula e é isso aí. Boa sorte!